Oiê, sejam bem-vindos a uma gravação muito especial do Café Terapêutico. Essa gravação ela é a gravação de 1 ano e aqui a gente vai explicar um pouco da história por trás do Café Terapêutico. Porque eu nunca falei sobre isso, né? Nunca falei da onde que ele surgiu, qual a motivação e todas essas questões que ficam por trás daquilo que a gente está criando. E como ele já tem aqui 1 ano, já dá para explicar mais ou menos de onde que ele veio. O Café Terapêutico, ele surgiu de uma lembrança. Foi uma situação que aconteceu em terapia, que eu lembro que eu estava falando com a minha terapeuta sobre outras questões, né, que a gente bloqueia. E teve uma coisa que ela me explicou naquela hora que foi muito importante. Ela falou assim, Tati, quando a gente bloqueia algo da nossa história, a gente bloqueia tudo. Então a gente bloqueia aquilo que é ruim e aquilo que é bom. E aí quando eu comecei a falar, depois de 30 e tantos anos, sobre aquelas coisas que estavam lá atrás, essa memória voltou. E aí a gente até sempre brinca, né, enquanto psicólogo ou enquanto paciente, que nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom. E de uma situação que muito provavelmente foi ruim, eu reservei lá num cantinho obscuro, surgiu algo bom. O Café Terapêutico, ele é de uma lembrança quando eu morava com os meus pais e tinha um cantinho na cozinha que eu sempre sentava, me abaixava ali na parede e ficava conversando com a minha mãe enquanto ela lavava a louça. Então era um momento ali que a gente conversava. Eu contava as coisas pra minha mãe, eu contava tudo pra minha mãe. Assim, minha mãe sabia tudo, até as coisas que eu não deveria falar, eu falava. Tem muita coisa assim que a gente conversava. A minha mãe falava coisas da vida dela, então era um momento de troca. E era uma hora em que provavelmente eu estava ali tomando um café, ou eu acordava, ou era no final da tarde. Então esse café terapêutico era esse momento de bate-papo com a minha mãe. Então dali surgiu essa ideia, por que não fazer um lugar, ter esse ambiente onde eu possa ter também essas conversas terapêuticas com pessoas que têm algo para trazer, que têm algo para falar, que é como eu falei, nem tudo que é tão bom ou tão ruim. E essas pessoas eram pessoas que eu queria que falassem justamente das suas dores, das suas dificuldades, mas também das coisas boas. Em quase todos os episódios que eu posso me lembrar aqui, sempre tem, né, o lado bom e o lado ruim. Eu lembro no da Camila Brunetto, por exemplo, a gente falou sobre finanças, que era finanças para a mulher, e a Camila comentou que ela já quebrou. Ela já teve dívidas, assim, altíssimas. Ela, inclusive, depois dessa conversa, ela me deu algumas dicas sobre uma situação que eu estava vivendo. Então, num momento super difícil dela, num momento desafiador, que ela viveu aquela dor, ela conseguiu transformar e hoje ela é uma super educadora financeira. Ela ajuda pessoas, muitas mulheres, ajuda casais. Então, é aquela coisa do lado bom e do lado ruim. E esse era o foco do Café Terapêutico, sempre foi. Porque as conversas com a minha mãe nem sempre eram conversas maravilhosas, onde tinham coisas boas. Eu aprontava pra caramba. Então tinha coisas que eu contava pra minha mãe ali que não eram tão legais. Mas a gente estreitava aquele laço, aquela que hoje em terapia a gente chama de relação terapêutica. Que é quando o paciente conta as coisas para o psicólogo e aí a gente vai criando a relação terapêutica. Óbvio que não é uma relação entre mãe e filha, mas é como se fosse. E era isso que eu queria com o Café Terapêutico. E também tem outra questão muito especial, eu sou apaixonada pelo seriado, aqui só os 30 mais vão entender, Gilmore Girls. Eu amava aquela relação das duas e o que conectava as duas era o café. Então pra mim, ter um café terapêutico é realmente ter conexão. É um vínculo que só quem gosta de café talvez vai entender, mas aí vocês podem levar para outro lugar, ou para o tereré, para o chá, enfim. Mas o café, ele une pessoas. A gente estava até brincando agorinha aqui que, assim, você chega num lugar, as pessoas sempre te oferecem café. O café, ele é como se fosse um momento de acolhida. Então, foi daí que surgiu o café. A ideia do café foi nesse momento ali de terapia que me veio, pode-se dizer, uma epifania. O Café Terapêutico, ele surgiu meio de, como eu disse, né, dessa ideia do vamos criar isso. Só que eu não tinha muito o que isso vai dar. O Bruno, que é uma pessoa... Ai, eu falei do Bruno. O Bruno... Amor, te amo. O Bruno, que é a pessoa que sempre traz para a parte racional, lógica e de resultado, afinal de contas ele é um engenheiro, ele me perguntou, tá, mas o que você quer com um café terapêutico? E eu fiquei
com essa pergunta durante muitos episódios. Muitos episódios eu ficava, o que eu quero? O que eu quero? E eu não conseguia pensar em algo que não fosse esse retribuir, né, que eu recebo muito através das minhas pacientes, eu recebo muito através das conexões que eu vivo ali no café terapêutico. Então, quando eu olho lá para trás, o primeiro, eu tive muito medo. Tanto que o primeiro café terapêutico, que foi a gravação com a Maria Clara que abriu o café terapêutico. Ela que começou. Porque eu falei pra ela, Maria Clara, eu tô muito nervosa. Ela falou, deixa comigo que eu começo. Oiê, não sei o quê. E foi. Aí foi tranquilo, porque tava ali, né, como que se fosse segura. Aí o segundo café terapêutico foi com ninguém mais, ninguém menos que Tainá Santiago. Eu falei, gente, eu subi muito a régua, eu chamei uma pessoa muito... Mas também foi muito gostoso, porque a Tainá é uma pessoa extremamente acolhedora. Ela é uma pessoa, e isso foi o que mais o café terapêutico me permitiu. Conhecer pessoas que me ensinaram muito sobre processos, sobre como fazer, porque são pessoas que, para mim, tinham alguma coisa para acrescentar. Então, o café terapêutico, ele me trouxe para esse lugar de o que essa pessoa tem. E a Tainá é uma pessoa que ela tá sempre... Para quem não sabe, o primeiro café terapêutico, ele foi feito uma gravação pro Instagram. A Tainá sentou comigo, ela falou assim, mas você vai levar pro YouTube, né? Aí eu, meu Deus, eu vou ter que levar pro YouTube, então. Aí que o café terapêutico foi pro YouTube. Eu falo que assim, ele foi trilhando caminhos em que, como eu falo, o café terapêutico ele é um papo que a gente vai levar para onde o papo conduzir. E o café terapêutico também foi assim, ele foi chegando aonde ele ia sendo conduzido. Sempre alguma convidada ou algum convidado trazia algo que eu pensava, eu posso fazer isso, eu posso falar sobre isso. Puxa, e se eu trouxer isso? Então, depois do medo, é clichê, eu sei, gente, mas depois do medo vem a coragem. O segundo, eu ainda estava muito nervosa. No terceiro, eu já estava muito à vontade. Então, assim, dali pra frente, era realmente um bate-papo num café com uma pessoa que eu queria que ela falasse sobre a vida dela. Então foi ficando leve. Mas o primeiro eu senti muito medo. Que eu não sabia, eu acho que era o medo, era até por não saber. Eu acho que é disso, o medo vem desse lugar. O medo vem desse lugar da gente não saber. Quando você sabe mais ou menos o que você quer, para o que você direciona, tipo, eu vou fazer isso porque eu quero ser reconhecida, eu vou fazer isso. E nunca foi isso para mim. O café terapêutico, ele tem uma história muito pessoal e muito familiar para mim. Então, eu não queria que ele saísse desse lugar. Tanto que, assim, as pessoas que me conhecem mais próximas, elas sabem que eu resisto muito em algumas mudanças que poderiam ser feitas no café terapêutico. E eu não faço, porque eu não quero que ele perca essa essência minha, sabe? Por que gravar num café? Porque eu amo ir em café. Eu amo ir em café. Uma vez a minha psicóloga me perguntou, por que você não convida as pessoas para tomarem café na sua casa? Eu falei, por que eu não faço isso? Porque todas as minhas amigas que a gente vai combinar alguma coisa, eu não chamo elas pra vir aqui em casa tomar café. Eu vou numa cafeteria. Então, pra mim, faz sentido que eu faça isso. Se eu começasse a chamar aqui em casa, eu ia ficar meio... Mas não é a mesma coisa. É muito... Quando a gente trabalha, né, ali, principalmente no digital, em qualquer lugar, as pessoas sempre falam. O feedback, ele é uma métrica de qualidade, ele é uma métrica de se você está fazendo o seu trabalho, se as pessoas estão reconhecendo. Eu nunca conseguia ver desse jeito. Talvez porque eu não conseguisse me ver desse jeito, como uma pessoa que teria feedbacks sobre o meu trabalho, ou sobre o que eu falava, ou sobre o que eu fazia. Até que eu comecei com café terapêutico. Para mim era muito difícil, inclusive quem é das antigas no meu perfil, era muito difícil para mim postar feedback, essas coisas, porque parecia que eu tava querendo me achar. Porque na verdade era algo que eu olhava para aquilo e falava assim, cara, mas eu não posso ser medida por isso. Até que veio o café terapêutico. E aí, cada vez que eu escutava em algum episódio a pessoa falar para mim assim, cara, eu não imaginava isso. Tem alguns episódios que eles são muito marcantes e que eu até passo para alguns pacientes meus. Por exemplo, tem um episódio de compulsão alimentar que a gente conversou e eu passei para pacientes meus e os meus pacientes vieram e falaram assim, nossa, que bom ouvir isso, porque não é só comigo. Nossa, eu não conseguia ver dessa forma.
Eu achava que eu tava sendo... eu escuto muito às vezes das pessoas, né? Parece que tá ruim só pra mim. Parece que só eu tô vivendo isso. Parece que só eu tenho essa dificuldade. Quando eu levo uma outra pessoa lá pra falar sobre aquela dor que ela viveu e o outro olha pra isso e fala: nossa, faz sentido aqui então tudo que eu tô vivendo. É uma das ideias do café terapêutico. Era como se as pessoas olhassem para aquilo e falassem assim: talvez não seja tão ruim conversar com o outro sobre a minha dor. Porque as pessoas têm muita dificuldade. Eu vejo até, apesar da terapia ter hoje uma visibilidade muito maior do que ela já teve há anos atrás, as pessoas ainda têm muita resistência, porque elas acham que a terapia vai ser difícil. Então, quando elas veem uma pessoa sentada falando sobre as dores dela, sobre o que ela viveu, ou até sobre desafios, enfim, e ela vê que aquilo não quebrou a pessoa, não deixou a pessoa no fundo do poço, enfim, ela olha para aquela situação com um olhar de quem, nossa, ela conseguiu? Isso pra mim, cara, eu sempre brinco que eu recebo muito no meu direct, que às vezes tem pessoas que estão ali comigo, né, no direct, e não podem fazer terapia comigo por N motivos, ou porque são muito próximas, ou porque, enfim. E aí elas, pra mim, assim, a coisa que eu mais amo ouvir no meu direct: Tati, eu procurei terapia por causa de você. Putz, isso pra mim, assim, as pessoas devem achar, ela quer buscar paciente, quero também, mas eu sei que tem pessoas ali que não vão vir comigo. Eu brinco muito com algumas psicólogas que eu atendo, eu falo: cara, não é todo paciente que é pra você. Sei lá, quantos seguidores você tem? 1000? Você vai conseguir atender esses 1000? Você não vai. Então, assim, se você desses 1000 converter 500 pra terapia, você já tá fazendo o seu papel no mundo. Então, pra mim, é meio que isso, assim, sabe? Meu papel no mundo não é só que as pessoas façam terapia comigo, é que elas entendam a importância da terapia. Então, assim, ouvir os feedbacks de que, tipo, as pessoas olham e falam assim: talvez a terapia não seja uma má ideia. Pra mim é a melhor coisa. Eu acho que as pessoas, elas precisam estar dispostas a. Então, assim, eu brinco que todas as vezes que eu estive em alguma, né, um processo de tipo, como que você vai oferecer serviço? As pessoas falam: não, mas você tem que ir pôr lá, e tem que não sei o quê, e eu ficava assim: mas se eu forçar essa pessoa a vir, ela vai durar talvez um mês comigo. Eu não quero isso. Eu não quero que a pessoa venha forçada, e acontece, às vezes a pessoa vem. Vou dizer também que eu sou um alecrim, que todas as pessoas que chegam até mim foram pessoas... Não, eu já tive um paciente que veio e, assim, não estava pronto para fazer terapia, não queria fazer terapia, ou não gostou da terapia comigo. E aí eu entendo que se eu forçar aquilo, falar: não, mas você tem que fazer. Eu lembro uma história uma vez que eu escutei de uma psicóloga, que ela falava assim: mas ela precisava fazer terapia, ela tinha que ter fechado a terapia. Eu falei: então, mas não vai ser com você. Não desse jeito. Porque, ok, a gente até olha e fala assim: pô, eu não sou a pessoa que acha assim que terapia todo mundo tem que fazer. Não. Porque tem gente que lida muito bem com as suas questões. Eu acho que as pessoas, elas precisam querer. E o querer nem sempre vem do desespero, da necessidade, da obrigatoriedade. O querer vem da vontade. Eu olhar aquilo e falar: cara, um negocinho disso aí também. Essa menina fala tão bem desse negócio, e as pessoas que estão ali perto dela parece que estão tão bem. Pô, quero ver qual que é essa. E aí, isso pra mim é nessa sutileza. Talvez seja um caminho mais desafiador. Eu não sei se é mais desafiador, mas eu consigo sustentar por mais tempo. E pra mim isso não tem preço. Eu preciso fazer algo que eu consiga sustentar. Senão eu não faço. Senão eu desisto. E o café terapêutico teve muito disso. Eu briguei muito pra ele ficar do jeito que eu queria, sabe? Porque, assim, as pessoas têm muitas ideias e elas são super válidas. Mas como eu expliquei aqui, o café terapêutico, ele tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Então ele precisa ser do meu jeitinho. E não é que ele precise ser do meu jeitinho que eu sou resistente à mudança. O Vitor sabe. Tem um monte de luz aqui, gente. Eu não gosto. Mas isso é importante pro processo. Então eu não vou resistir nisso. E não é que eu não gosto porque eu acho que eu sei que o vídeo vai ficar maravilhoso. A hora que eu receber eu vou falar: cara, que vídeo lindo. Mas é um negócio que eu fico assim: ai, tem um monte de luz. Por quê? Porque pra mim tem que ser algo que flua, que seja, sabe? Tipo, e eu sei que a gente também não pode negligenciar a evolução das coisas. A gente não pode negligenciar a melhoria das coisas. A gente não pode negligenciar que as coisas podem ficar ainda melhores. E às vezes as pessoas têm resistência
em um processo de mudança justamente por isso. Ai, mas eu não gosto. Ai, não, mas isso não é legal. Ai, mas isso não é bom. Tá, mas é que se você quiser passar para um próximo nível ou para uma próxima temporada melhorada aí da sua versão, você vai precisar passar por um processo de transformação, de mudança, de evolução. A gente não evolui vivendo do mesmo jeito. Não evolui. Então, o Café Terapêutico, ele teve um ano aí onde eu fui encontrando o meu caminho neste lugar. O que ele vai virar, a gente vai descobrir. Mas muito provavelmente ele vai passar por transformações, porque eu mudei. Eu não sou a mesma Tati que fez o primeiro episódio. Mas nem de longe. Gente, assim, o meu primeiro episódio, eu jamais conseguiria gravar só para uma câmera. Eu tinha uma super resistência de gravar com pessoas me vendo. Tipo, eu sei, nossa, Tati, mas você sempre tá... mas é que sou eu gravando, é muito mais fácil. Então, ter outra pessoa gravando, me olhando, era uma resistência muito forte pra mim. E olha aqui, entende? Hoje eu tô fazendo isso. Então, a Tati que chegou lá no primeiro café, ela já mudou. Então, é natural que quando a gente muda, quando a gente passa por todo um processo, aqui foi um ano, vem uma nova versão. Como que ela vai ser, a gente vai descobrir no caminho. Assim como chegamos até aqui num ano. As pessoas têm medo disso. Elas têm medo de ir sem saber qual é o ponto de chegada. E é muito louco porque a gente não sabe. A gente não sabe. A gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia, a gente pode ter um planejamento. Mas, cara, se eu contar pra vocês assim, nesse um ano, eu já tive que mudar de profissionais. Eu tive coisas que aconteceram no processo que eu passei por um processo de crise de ansiedade, de crise de pânico. Então, assim, eu poderia não ter gravado, eu poderia ter desistido, eu poderia não ter feito, mas eu fiz. E aqui eu não tô levantando a bandeira de vai e faça, não. O episódio da Alice estava marcado para eu fazer com ela, acho que foi num sábado, não lembro. E aí eu tinha tido uma crise de pânico uma semana ou duas antes. Uma semana eu acho que foi. E eu demorei até pra desmarcar. Eu falei, não, eu vou conseguir, né? Só que pra quem não sabe, gravação exige muito da gente, assim, sabe? Tipo, pra vocês entenderem, né, o que tá acontecendo do lado de cá, a gente precisa tá com a energia boa. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Alice, falei, Alice, me desculpa, eu não vou conseguir gravar, não expliquei, não falei pra ela, mas e ela foi super compreensiva, ela falou, não, Tati, tudo bem, fica tranquila. E aí eu desmarquei. E aí na outra semana, ou eu acho que 2 semanas depois, a gente gravou. Então, não é que, ai, Tati, você foi e passou por cima do que você estava vivendo. Não, porque eu também não sou a favor disso. Eu entendi os momentos que eu vivia e que eu não conseguia gravar. Tanto que algumas vezes, isso é uma coisa que eu quero prometer, entendeu? Na segunda temporada, uma periodicidade, assim, mais marcada. Por quê? Porque tinha episódios que às vezes eu demorava um pouco mais para gravar, então saía um pouco mais com mais tempo. E isso era algo que eu fui fazendo também no feeling, respeitando o que eu tava vivendo, porque até junho eu ainda tava passando por um processo de crise de ansiedade, de crise de pânico. Então eu respeitava muito o meu momento. Eu gravava quando era possível e quando eu tava bem pra isso. Gente, o Bruno é a pessoa que mais me apoia no mundo, de verdade. Mas o Bruno, ele é contra tudo isso aqui, tá? Assim, ele não tem essa vibe. Então, assim, o Bruno não aparece. Eu falo que o Bruno ia ser um ótimo entretenimento no meu Instagram, entendeu? Ele não aparece porque o Bruno não gosta. Quem conhece o Bruno sabe, o Bruno gosta de tirar foto, o Bruno não gosta de gravar. Mais uma vez, amor, fica aqui o pedido, entendeu? Grava um café terapêutico comigo. Mas, assim, o Bruno, ele não gosta. Mas o fato dele não gostar não faz com que ele não entenda. E quando eu falei pra ele o porquê eu queria fazer o café terapêutico, no sentido do que o café terapêutico significava pra mim, tanto que assim, o financeiro do café terapêutico é todo do Bruno. Não sai nada da psicóloga. Porque ele investiu nesse sonho, ele investiu nisso. De vez em quando ele brinca, ele fala, tá, e aí, quando que ele vai me dar o retorno? Não sei o que. Eu falo, não, aconteceu isso aqui, assim assado e tal. Mas assim, teve uma coisa que o Bruno falou
uma vez que a gente tava conversando, ele falou pra mim assim, ele falou, amor, eu quero que você faça o que você gosta. E o Bruno não perde um episódio do Café Terapêutico, porque ele é meu controle de qualidade, não só técnico, visual, mas também de como eu tô, porque o Bruno é a pessoa que mais me conhece. Então ele sabe quando eu tô bem, quando eu tô com vergonha, quando eu tô falando demais, e ele me dá esses feedbacks. Ele fala, amor, aqui você falou assim, eu não gostei. Então, assim, ele é uma pessoa que agora eu aceito, porque não foi sempre assim. O Bruno nunca teve essa brecha, porque eu falava pra ele assim, você não entende. Eu usava essa desculpa, você não entende, você não sabe. Eu falava pra ele, você não sabe de Instagram, você não sabe de... Só que o Bruno, ele é consumidor de YouTube, muito consumidor de YouTube. Então, assim, ele tinha esse apoio, esse incentivo, ele assiste. Todas as vezes que eu chegava, ele falava, e aí, como foi? E aí eu contava pra ele, ele via assim que eu ficava muito empolgada, ele falava, nossa gata, que massa, que bom que você gostou. Então o Bruno sempre me deu apoio, não só, enfim, de tudo, porque ele que fica com as meninas, ele que fala, e aí ele cobra, o pessoal do audiovisual sabe, ele manda, ele fala assim, ó, o som não ficou bom, ó, isso aqui, ele vai falando. Então o Bruno, ele tem esse olhar de cuidado, porque ele sabe que isso é muito importante pra mim. Eu acho que ele saberia mais se ele participasse, entendeu? Se ele participasse aí, sim, ia falar, nossa, ele ama mesmo ela. Mas fica aí, entendeu? Vamos ver quanto ele ama. Evolui aí pra enfim. E ninguém muda se ficar resistente. Eu tenho um convidado, que inclusive eu vou viajar pra entrevistar esse convidado, porque ele teve a pachorra de falar, eu não vou, hein? Você falou pra mim que você vinha aqui, agora você vem aqui. E ele falou uma vez pra mim, ele trabalha também com essa questão de marketing, ele falou pra mim assim, você precisa sempre mudar, porque se ficar do mesmo jeito, as pessoas vão, né, tipo, fica chato. E eu fui resistente na época. Mas hoje eu percebo que a mudança, ela faz parte do processo. Você vai começar, e isso é até uma dica para as pessoas que querem começar algo. Ah, eu quero começar a fazer um projeto, Tati, o que eu faço? Começa. Fica tranquila, começa. Porque nada do que você vai começar vai ficar do mesmo jeito para sempre. Por quê? Porque se você estiver evoluindo, se você estiver caminhando para algum lugar, a tendência é que as coisas mudem. Mas não precisa ficar com medo, porque mudar é bom. Mudar faz parte de um processo de evolução. O Café Terapêutico, ele me ensinou muito isso, principalmente nessa questão de falar. A Tati que começou lá, o primeiro, era uma Tati que tinha muito medo. Era uma Tati que... Gente, é que eu não sei se dava pra perceber. Eu sentia, pelo menos, tipo, a minha voz... Eu sentia que, tipo, fraquejava de tanto que eu ficava nervosa. Me dava embrulho no estômago, eu não conseguia comer nada pra ir, sabe? Era um negócio, assim, que eu ficava muito tensa. Hoje, não. Então, eu mudei nesse processo. Porque eu comecei. É natural que agora, na segunda temporada, vem um pouco dessa mudança. Então, assim, talvez a gente não ande só em cafés. É o que eu posso dizer. Isso é uma coisa, gente, que um ano de café terapêutico ainda não me ensinou, entendeu? O Bruno, aí, ó, o Bruno, ele sempre fala, Bruno, você esquece de falar para as pessoas se inscreverem. Então, gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigada por acompanharem essa trajetória do crescimento, realmente, porque às vezes o crescimento ele não é tão palpável em termos materiais mesmo, sabe? Tipo, se falar assim, Tati, o que você ganhou? Não vou mentir, ganhei alguns pacientes, mas assim, o que eu consigo ver de crescimento é quando eu olho para o café terapêutico. Eu vou lá assistir de vez em quando, eu sou mãe coruja, de vez em quando eu vou lá assistir uns antigos e assisto os atuais e eu falo, cara, teve muita coisa aqui que mudou, teve muita coisa que eu ganhei. Cada troca, cada conversa, cada bate-papo no off. Algumas pessoas falaram coisas muito especiais para mim no off, no sentido de incentivo, ou pessoas que me conheciam também, para além da psi ali do Instagram, e me falaram coisas que eu falei, cara, que bom, né? Que o Paulo, ele me mandou um direct que a gente tava conversando e ele falou para mim assim, cara, você tá abrindo uma oportunidade muito legal para as pessoas falarem.
por isso que é o negócio do microfone, é um negócio que me pegou, porque às vezes as pessoas têm muito para falar. O meu amigo, o Paulo Willas, ele falou, cara, mas o que eu vou falar? E assim, e ele tem vocês viram, se vocês não viram, vejam o episódio dele. Ele tem muita coisa legal para falar. E ele fica com vergonha no Instagram dele e tal. E assim, eu trazer ele e falar, colocar ele ali para falar e ele falar, e através do que ele falou ajudar outras pessoas, isso para mim, assim, não tem preço. Então, se você falar assim, Tati, o que você ganhou? Eu ganhei isso. Eu ganhei essas pequenas coisas que para mim são muitas coisas. Então, eu espero que vocês também tenham ganhado nesse 1 ano. Se você ficou até aqui, eu espero que você tenha ficado. Se inscreve no canal, curte, compartilha, porque você vai me ajudar. Eu brinco que assim, a curtida, compartilhada, a inscrição é o pagamento. E não custa muito, galera. Então, por favor. Obrigada.